Pode começar, Fê. Então. Ana, tudo certo? Podemos começar? Tá. Muito bem, então, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe. Eu estou aqui representando a Liga de Neurologia da URGS. Eu dou muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma aula virtual da Lino, nesse período pandêmico. A gente está aqui para mais uma aula. E a gente está muito feliz aqui de receber hoje a professora Ana Paula Herrmann. Talvez alguns de vocês até já a conheçam. Ela é professora aqui da nossa faculdade. Ela tem como formação biomedicina aqui pela URGS. Ela fez mestrado e doutorado também pela nossa universidade, na área de bioquímica, sendo que o doutorado ela fez em parte no Instituto Federal Suíço de Tecnologia, no Munique. Atualmente ela dá aula para 3 cursos aqui na graduação. Ela dá aula na biomedicina, com as cadeiras de farmacologia biomédica 1 e 2. Na medicina, que é onde talvez alguns de nós já conheçamos, ela dá aula de farmacologia 1. E ainda na psicologia, ela dá aula de psicofarmacologia. Então, só por isso a gente já pode deduzir o quanto ela se interessa e se dedica à área da farmacologia do sistema nervoso central, em especial às condições neuropsiquiátricas. Além disso tudo, ela também participa do programa de pós-graduação em farmacologia e terapêutica aqui da URGS, no qual ela é atualmente responsável pela cadeira de boas práticas em ciência. E isso, pelo menos ao meu ver, reflete não só o interesse da Ana em se dedicar a fazer e produzir ciência, mas também a pensar em como esse processo se dá. Às vezes a gente talvez encare ele de modo sem pensar muito, mas ela se dedica também a pensar as condições em que a gente produz ciência, muito interessante, muito atual e muito importante. Então a gente está muito feliz de te receber hoje aqui, Ana, para ouvir de ti uma palestra que, acredito eu, vai ser muito interessante e muito boa para todos nós. Então, em nome da Lino e de todos os alunos que estão aqui presentes, a gente agradece muito a tua presença, o teu aceite compartilhar uma aula com a gente, e boa noite, bem-vinda, Lino. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo. Felipe, muito obrigada pela apresentação. E muito obrigada pelo convite também de estar aqui falando essa noite, e estendo também o agradecimento pelo convite aos demais organizadores da Liga, e parabenizo também vocês por esse esforço. Não é algo fácil, a tecnologia às vezes também é um pouco complicada, então parabéns pelo esforço que vocês estão fazendo nesse momento também, né, de pandemia, de manter essas atividades da Liga. Então, obrigada pelo convite, e eu vou compartilhar minha tela cheia, vamos ver. Estão vendo a apresentação? Eu estou. Agora eu não vejo mais ninguém, então qualquer coisa me avisem, tá? Bom, então, a ideia hoje é falar de modelos animais e o Vale da Morte da neurociência translacional, né? Parece um título um pouco dark, mas o Felipe me incentivou a manter esse título. Eu tinha uma outra opção, tá? Mas a gente foi adiante com isso. Então, visão geral dessa apresentação, a gente vai falar sobre desenvolvimento de fármacos, Vale da Morte, vou depois mencionar de que afinal se trata, vou falar de translacional, né, que é uma palavra que está bastante na moda, modelos animais, de roedores para humanos, também de alguns ensaios clínicos, então de humanos para humanos mesmo, tem alguns problemas, psicofármacos e reprodutibilidade. E a ideia é falar sobre esses assuntos todos em 3 partes, em 3 capítulos. Primeira parte, né, é esquizofrenia, biologia complicada. Depois a gente tem uma parte que seria depressão, Vale da Morte ao contrário. E por fim, os 9 círculos do inferno científico, né, para ter novamente uma pitada dark aí de novo, combina, né, inferno com Vale da Morte. Mas depois vocês vão entender por quê, tá? Então são 3 tomos, assim, para exemplificar um pouco dessa questão toda, tá? Bom, primeiramente, vocês talvez já conheçam, quem já fez Farmaco 1, né, já deve conhecer essa ideia aqui de que a gente tem um funil no desenvolvimento de novos fármacos. Então aqui a gente começa com diversos, né, compostos no screening inicial, uma pequena parte desses vai adiante para ensaios pré-clínicos,
e uma parte ainda menor vai adiante em ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, e apenas no final de 5 a 10 mil compostos, apenas uma acaba sendo aprovado, né? E chega ao mercado. E é um processo que leva bastante tempo. Então, a gente tem esse funil aqui, essa ideia aí de desenvolvimento de fármacos que leva bastante tempo, que é bastante custoso. E para quem quer saber mais sobre isso, eu recomendo aqui, agora eu vou fazer um momento merchan, a leitura dessa matéria aqui que está no Farmacológica, que foi escrita pelo Felipe, tá, que está aí presente. Para quem não segue ainda, o Farmacológica é um portal que a gente coordena, e tem aqui os links das mídias sociais, e esse texto está muito bom, foi o primeiro que o Felipe produziu para o Farmacológica. Então, quem quiser saber mais sobre essa questão toda, pode acessar esse texto e outros no Farmacológica. Bom, esse caminho é um caminho tortuoso e que leva a vários becos sem saída, tá? Então, um composto ele pode entrar nessa estrada de desenvolvimento e parar e não ir adiante por muitos motivos. Aqui, então, a gente tem questões relacionadas ao lucro da indústria farmacêutica, né, que em geral quem tem interesse em desenvolver o medicamento e levar ele no mercado e ter lucro com isso, obviamente. Questões de financiamento, de má conduta, de fraude, questões de síntese complexa, farmacocinética, toxicidade. Então, o composto pode ser bom, mas não chega onde tem que chegar, ou não é absorvido por via oral. Questões também de patentes, interação com a academia e empresa, que também são complicadas, às vezes podem acabar matando, né, um candidato a fármaco. E uma outra, né, um outro beco sem saída, que muitas vezes acaba, né, levando ao fracasso de muitos fármacos promissores, que é o que a gente vai focar mais nos animais, viés de publicação, outros viés, e reprodutibilidade. Tá? Então, tudo isso aí é uma maneira, né, de falar de Vale da Morte, que se refere basicamente a esse gap aí que a gente tem entre a pesquisa básica, pré-clínica, biomédica e aquilo que vai chegar de fato, né, na ciência clínica. E tem um segundo gap, que seria aquilo que chegou na clínica, funcionou, mas aí a gente tem aquilo que é a vida real, né, o mundo real, e é de fato a efetividade daquele fármaco que foi lançado. Então, na verdade, são dois gaps, mas a gente vai se deter principalmente nesse primeiro gap aí, que é o gap que existe entre aquilo que o pesquisador está fazendo na bancada, no laboratório, e os pacientes que precisam desses fármacos, né, que estão sendo estudados. Esse conceito de Vale da Morte, na verdade, ele é bastante comum em outras áreas, e, enfim, de negócio, e ele serve para, enfim, outras questões, não apenas essa questão aí do desenvolvimento de fármacos, e, em geral, ele se refere a um gap de financiamento. Então, a gente tem aqui o financiamento da pesquisa básica, em geral, é feito pelo governo na maioria dos países, tá? Desenvolvido dentro das universidades, essa pesquisa básica, e aí a gente tem aquilo que é desenvolvido pela indústria, mas tem um tempo aí em que, né, não tem financiamento para fazer aquilo que tem potencial chegar de fato na indústria e ser levado adiante. Então, tem essa questão de financiamento, e tem outras questões também, que é o que a gente vai focar mais, questões de translatabilidade mesmo daquilo que é observado em modelos animais, em geral na academia, versus aquilo que a indústria, né, leva adiante. Então, tem várias questões aqui que a gente vai comentar um pouco. Bom, quantificação disso, né? A gente não tem muitos dados quantitativos, mas aqui é um exemplo só para vocês terem uma ideia, tá, de uma indústria farmacêutica da Bayer, e esse exemplo aqui é focado principalmente na área da oncologia, saúde da mulher e cardiovascular, e basicamente eles pegaram alguns candidatos a fármacos, né, que estavam citados na literatura e foram tentar reproduzir aqueles experimentos, aqueles achados dentro da indústria farmacêutica, no caso da Bayer. O número aqui é algo em torno de 20% a 25%, então é um número bastante baixo, preocupante, não é nem 50%, né, menos da metade. E aqui a gente tem um outro exemplo da Amgen, que é outra indústria farmacêutica. Isso aqui é focado, sim, na área de câncer, né, pré-clínico, e aqui o resultado ainda é mais chocante, 11% dos experimentos reproduziu nessa indústria. Então, realmente, isso ilustra, né, o quão né, profundo é esse Vale da Morte aí. Bom, então agora eu vou começar a ilustrar algumas coisas, e primeiro tom, então, esquizofrenia e biologia complicada. Eu vou falar um pouco, primeiramente, das vias dopaminérgicas no sistema nervoso central. O Felipe pediu para eu falar um pouco dessa parte mais básica também de neurofisiologia. Então, vamos rever, alguns de vocês já sabem, outros ainda não estudaram isso, mas vamos ver mais adiante, tá? Então, a gente tem 4 vias dopaminérgicas principais no sistema nervoso central, tá?
Uma é a via mesolímbica, ela é uma via que sai da área tegmental ventral e vai se projetar para regiões límbicas, inicialmente no estriado ventral, núcleo accumbens, tá? E essa via está relacionada a diversos aspectos de comportamento e regulação afetiva, e essa via, né, a hipótese é de que ela esteja hiperativada na esquizofrenia, e essa hiperativação da via dopaminérgica mesolímbica leva aos delírios, às alucinações, comportamento desorganizado, que são sintomas-chave da esquizofrenia, tá? Por outro lado, a gente tem a via mesocortical, que também se origina na área tegmental ventral, mas vai para o córtex pré-frontal, e essa via está bastante relacionada a funções executivas e cognição, e se supõe que é uma hipoativação nessa via mesocortical que está relacionada aos sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia, como, por exemplo, a alogia, que é, né, um discurso pobre, embotamento de emoções, abolição, anedonia, tá? Que são sintomas negativos daquilo que está abaixo do comportamento normal. E aí a gente tem outras duas vias, que são a via tuberoinfundibular. A via tuberoinfundibular, ela inibe a secreção de prolactina, que é um hormônio que está relacionado, né, à lactação. E na via nigrostriatal a gente tem uma, né, via importante de controle motor, de refinamento, né, do movimento voluntário. Então essas são as principais vias dopaminérgicas no sistema nervoso central. Bom, então, no cérebro normal, a gente tem níveis normais de dopamina nessas vias, e na esquizofrenia, então, como eu falei, a gente teria uma hiperatividade da via mesolímbica e uma hipoatividade na via mesocortical. Uma parte explica sintomas positivos, outra sintomas negativos, então o que a gente tem é esse desequilíbrio. O que a gente tem para tratar a esquizofrenia são antipsicóticos. Todos os antipsicóticos que existem no mercado hoje, eles são, de uma forma ou de outra, antagonistas de receptor D2 de dopamina. Então, eles são antagonistas do receptor D2, e a ideia aqui é que isso compense essa hiperativação na via mesolímbica, e, de fato, os antipsicóticos, eles são com limitações mais ou menos eficazes, né, no tratamento dos sintomas positivos, então, nos sintomas psicóticos, porém, eles vão bloquear receptores D2 também na via mesocortical e nas outras duas vias também. E aqui, isso não vai ser eficaz, não vai ser suficiente para tratar os sintomas negativos, pode até piorar, na verdade, essa balança aqui devia até estar quebrada, porque vai descer ainda mais esse lado aqui da via mesocortical, tá? Então, a gente tem esse desequilíbrio. Os antipsicóticos típicos, que são aqueles de primeira geração, os primeiros que foram descobertos, e foram descobertos ao acaso, tá? Essas hipóteses todas surgiram depois que se identificou o mecanismo de ação dos antipsicóticos. Eles são, então, bloqueadores D2. Os atípicos, que são os de segunda geração, que são mais recentes, eles, além de serem bloqueadores de receptor D2, eles também são antagonistas do receptor 5-HT2A, um subtipo de receptor de serotonina. Como esse receptor ele atua como um freio na transmissão dopaminérgica, se acredita, né, que esses antipsicóticos atípicos, eles compensem um pouco esse bloqueio dopaminérgico nas vias onde isso não é interessante, tá? Por exemplo, na via mesocortical, então talvez eles não induzam tanto sintomas negativos, mas hoje a gente sabe que eles não tratam, então não é bem assim como a propaganda inicial para essa classe de antipsicóticos atípicos. Além disso, esse mecanismo de ação duplo também faz com que eles tenham menos efeitos adversos decorrentes do bloqueio D2 na via tuberoinfundibular, que pode levar ao aumento dos níveis de prolactina, então hiperprolactinemia, e também eles podem compensar esse efeito, né, adverso decorrente do bloqueio D2 na via nigrostriatal, que são sintomas extrapiramidais, que são tremores, rigidez muscular, são sintomas tipo doença de Parkinson, e na doença de Parkinson, amnéticos na substância nígrida, então vai afetar a via nigrostriatal. E o bloqueio dopaminérgico, ele induz um parkinsonismo farmacológico, tá? Então tem esses efeitos motores aqui induzidos pelo bloqueio na via nigrostriatal. O bloqueio D2 na via mesolímbica vai tratar a esquizofrenia, os sintomas negativos e cognitivos, tá? Então essa é uma visão geral do que acontece na esquizofrenia e de como que a gente trata a esquizofrenia hoje. Bom, onde que entram os modelos animais, né? Sabendo disso, e sabendo que a anfetamina, por exemplo, é um fármaco pró-dopaminérgico, a gente pode usar esse tipo de fármaco para fazer, né, modelos farmacológicos da doença, e com isso a gente consegue descobrir novos antipsicóticos, mas a gente só vai descobrir antipsicóticos que numa atividade dopaminérgica na via mesolímbica, tá? Porque, né, o mecanismo de ação
da anfetamina é estimular a liberação de dopamina, e isso vai levar nos roedores, né, um fenótipo de hiperlocomoção, aqui a gente também vê um camundongo com estereotipia, fazendo esses movimentos circulares repetitivos aqui. Então, observar alterações motoras é uma das maneiras da gente estudar algo análogo. Bom, então a gente tem limitações com os antipsicóticos que a gente tem disponível hoje, e aí surgiu uma outra hipótese para explicar o que acontece na esquizofrenia, que é a hipótese glutamatérgica. E antes de falar dela, eu vou falar um pouco sobre o receptor NMDA de glutamato, tá? Que é um receptor muito importante, um receptor ionotrópico, ou seja, ele é um canal iônico regulado por um ligante. No caso, o ligante do receptor NMDA é o glutamato. Mas esse receptor é bastante complexo, ele tem outros sítios modulatórios além do sítio de ligação ao glutamato. Tem um sítio modulatório de glicina. Então, a glicina é um neurotransmissor que atua, a deserina também, é um aminoácido que também atua nesse sítio como um coagonista. Então, é necessária a ligação de glicina ou deserina para abrir o canal também, tá? Mas o glutamato é o neurotransmissor principal. Tem sítios também que são modulados pelo status oxidativo, então, em situações pró-oxidativas, a gente tem também uma alteração no funcionamento do receptor NMDA. E a gente tem também aqui um íon magnésio que bloqueia o canal, então ele precisa ser removido com a despolarização da membrana inicialmente. Quando aberto, entra cálcio, entra sódio, tá? E despolariza o neurônio. E tem também um outro sítio aqui perto do poro, que é o sítio de ligação ao PCP e hemicalexanzum, que é o que está mostrado na figura. O PCP é fenciclidina, ou pó de anjo, é também usado como madranjo, mas a fenciclidina foi desenvolvida inicialmente nos anos 70 como um anestésico dissociativo, e a cetamina também, a gente vai falar mais da cetamina. E o PCP, o micalexanzum e a cetamina são antagonistas de receptor NMDA. São não competitivos porque eles não ligam no sítio glutamatérgico, no sítio que liga o glutamato em si, então eles não competem com, né, agonista endógeno. Mas eles antagonizam, né, esse receptor NMDA. E aí uma série de evidências foi acumulando, apontando para o desenvolvimento de uma hipofunção no receptor NMDA na esquizofrenia. Dentre essas evidências são os efeitos induzidos por usuários, né, que abusam da difenciclidina e de cetamina, que são drogas mais comuns em cenários de rave, e a intoxicação por essas drogas de abuso é muito parecido com um surto psicótico, pode durar vários dias, e além dos sintomas psicóticos, os usuários eles podem apresentar também os sintomas negativos e cognitivos. Então, isso acontece em usuários, o uso também por pessoas com esquizofrenia piora os sintomas, e a gente também consegue ver, né, correlatos em modelos animais quando a gente trata os roedores com fenciclidina ou cetamina. Tá? Então, existe uma série de evidências que mostram o desenvolvimento de hipofunção de receptor NMDA, então isso faz parte de um hub, né, que está desregulado nessa condição, junto com neuroinflamação, junto com alteração de status oxidativo, isso leva, né, a problemas de micro e macrocircuitaria, e tem também envolvimento de interneurônios GABérgicos que se expressam para volumina, que são, né, que eles são fast spiking, e eles são os primeiros a serem bloqueados com esse tipo de droga, tá? Bom, tem uma outra parte aqui de fisiologia básica, aqui de neurofisiologia, que em geral a gente não vê na graduação, tá? Que é a transmissão glicinérgica. Então, como eu falei, a glicina é um coagonista, né, do receptor NMDA, e além disso ela é também um neurotransmissor inibitório, atuando nos seus canais de cloreto próprios. E na transmissão excitatória, então, ela é um coagonista de receptor NMDA, e os níveis de glicina na fenda sináptica são regulados por um transportador de glicina, que é o GLIT1. Tem o GLIT2 também, mas ele está mais associado à recaptação da glicina e reciclagem na transmissão inibitória que ela faz. Então, se a gente inibe o GLIT1, teoricamente a gente aumenta os níveis de glicina na fenda, e com isso a gente consegue compensar, né, aumentando os níveis do coagonista, a gente consegue compensar essa possível hipofunção glutamatérgica que se acredita acontecer na esquizofrenia. Bom, com base nisso, inibidores desse transportador foram testados em modelos animais, e inclusive agora em sintomas negativos também. Aqui é só um exemplo, tá, de um teste de interação social que se faz. Então, que os camundongos estão explorando o ambiente,
e eventualmente eles interagem entre si, só que quando eles são tratados com MK, 801, ou com cetamina, com fenciclidina, eles interagem menos e fármacos podem resgatar, né, esse fenótipo. Então é um modelo também que pode ser usado pré-clínico. Os vídeos todos são internos, tá? Foram gerados na casa, então não tem problema de direitos autorais aqui no YouTube. Bom, isso levou a indústria farmacêutica a procurar vários candidatos que pudessem atuar no sistema glutamatérgico, só que tudo acabou fracassando, tá? E aí a gente tem vários fracassos, como por exemplo a bitopertina, que é um inibidor desse GLIT1, que foi desenvolvida pela Roche, falhou em fase 3, então funcionou muito bem em ensaio pré-clínico, fase 1, fase 2, chegou em fase 3, não deu. Tem um outro fármaco que foi desenvolvido pela Lilly, que também falhou em fase 3, esse aqui era um modulador alostérico de receptor metabotrópico de glutamato, então também atuando na sinapse glutamatérgica, também falhou em fase 3, e aqui um outro da AstraZeneca. Então são vários fracassos nessa área. Isso levou a várias indústrias farmacêuticas a desistirem completamente de investigar qualquer coisa que atua no sistema nervoso central, principalmente esquizofrenia. O Novartis fechou, a Pfizer fechou, depois abriu de novo a divisão de neurociência. Então isso levou, né, a uma seca mesmo nos novos fármacos, e aqui então a gente chega num impasse, né? As indústrias farmacêuticas, que é infelizmente o único modelo que a gente tem hoje de levar novos fármacos para o mercado, não deve continuar sendo assim, mas isso é outra história. A biologia é complicada, isso é uma das razões para que tudo isso tenha fracassado, e então fica aí a pergunta de onde vão vir os próximos fármacos para tratar a esquizofrenia. Agora está voltando algumas coisas, vamos ver nos próximos anos o que vai ter de inovador. Bom, uma das possíveis razões para explicar esse fracasso dos ensaios clínicos, em geral eles são conduzidos com pacientes que já estão há anos sob tratamento de antipsicóticos. Então, nós já fazemos o crônico de antipsicóticos, eles param por algum tempo para poder entrar no ensaio clínico e testar esse novo fármaco. E aí, o que se propõe é que, na verdade, o uso crônico de antipsicóticos leva a um estado de supersensibilização, né, do sistema dopaminérgico da via mesolímbica, tá? E isso aqui é um trabalho que foi feito em camundongos tratados cronicamente com haloperidol, e aí o que se observou é que, né, um fármaco inovador que estava sendo testado, ele funcionava em animais que não tinham sido tratados com haloperidol cronicamente, mas não funcionava nesses com haloperidol. Então, como se fosse a pessoa ela fica, né, dependente do uso de bloqueadores D2, uma vez que esse é o fármaco que começou a ser usado. Então, o ideal seria mudar o design dos ensaios clínicos, testar eles em pessoas em primeiro episódio psicótico, por exemplo, pessoas que não foram expostas ainda a antipsicótico cronicamente, que não demonstram ainda esse bloqueio de despolarização, essa hipersensibilidade. Mas tem uma questão ética também, porque se sabe que quanto mais tempo tu espera para dar um antipsicótico depois do primeiro surto, pior o prognóstico. Testar um fármaco que não se sabe que é eficaz no paciente de primeiro surto pode, enfim, ter algumas questões, né, éticas envolvidas, mas talvez o design dos ensaios clínicos precise mudar, então talvez seja um falso negativo do ensaio clínico e não do fármaco em si. Essa é uma explicação. Outra explicação que hoje a gente sabe que existem mais diferenças entre o cérebro de roedor e de primata do que se achava no passado, né? E o sistema aqui de comunicação da área tegmental ventral e da substância nigra com o estriado é muito mais complexa, não é comunicação só paralela, tem também comunicação transversal entre as várias regiões do estriado, do mesencéfalo. E no passado, se a gente, né, sabia que há essa super, né, liberação de dopamina no estriado, mas os ensaios, isso tudo, né, por ensaios de PET scan, de tomografia por emissão de pósitrons, a gente consegue ver, né, o deslocamento, né, da dopamina no receptor quando a gente usa um ligante macabro. Só que esses ligantes usados no passado, eles não tinham resolução suficiente para dizer em qual região do estriado estava essa disfunção dopaminérgica. E hoje a gente sabe com ligantes mais específicos, né, com maior resolução, que na verdade o problema não está no estriado límbico, como se achava, na parte ventral do estriado, no preaccumbens. Na verdade, a disfunção dopaminérgica pré-sináptica está no estriado associativo, no estriado somatosensorial, que é a parte mais dorsal do estriado, que recebe a inervação da substância nigra. Então, é completamente diferente daquilo que se achava, e isso, enfim,
muda um pouco, né, a teoria mesolínica, abala um pouco essa hipótese, né, de hiperatividade na via mesolínica, mas isso tudo ainda é muito recente, a gente não vai chegar a uma conclusão diferente do que é um elefante, ninguém está vendo o todo, então ninguém descobre o que de fato, como é que de fato é o animal, isso já foi, né, já foi feita essa transposição também por causa da esquizofrenia, cada um trabalhando num aspecto, numa área, e a gente ainda então não consegue montar o quebra-cabeças inteiro para saber exatamente o que tem que fazer, o que causa, o que é consequência, o que vem antes, o que vem depois, e como é que a gente pode modular esses sintomas que ainda não são tratados. E o que eu realmente acredito é que talvez esperar a pessoa desenvolver o primeiro surto psicótico seja tarde demais e talvez nenhum antipsicótico inovador que surgir vai ser capaz de reverter esse quadro, porque na verdade o que a gente tem são alterações neuronais que precedem, né, a psicose, inclusive desde a infância, desde a adolescência principalmente. Então a gente tem uma janela aí de vulnerabilidade, que é um período crítico de maturação do sistema nervoso central, né, em que os interneurônios gabéricos estão migrando e estão se conectando nas suas sinapses. Então esse é um período crítico de intervenção que talvez, né, interferindo com, né, diversos, né, fatores aqui de proteção, tanto farmacológicos quanto ambientais, a gente consiga ter um desfecho melhor. Mas é claro que o interesse da indústria farmacêutica, que é quem coloca fármacos no mercado, é vender um fármaco para um adolescente ou jovem adulto de 20 e tantos anos que vai ficar consumindo isso a vida toda. Então, a importância também da pesquisa realizada na academia para a gente talvez conseguir modular essa trajetória fazendo uma intervenção mais precoce. Bom, agora segundo tomo, depressão, Vale da Morte ao contrário. Bom, vocês devem estar imaginando como que seria um modelo animal de depressão, não é simplesmente colocar um camundongo, um rato no divã e conversar, né? Não tem como. Mas a gente tem alguns modelos, né, como por exemplo, aqui são vários citados, eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, mas injeção de LPS, que é uma substância inflamatória, bulbectomia, olfatória, que corta as conexões do bulbo olfatório com o resto do sistema nervoso central, exposição repetida à corticosterona, né, que é o hormônio, é o cortisol dos roedores, modelos genéticos, tem algumas manipulações optogenéticas, derrota social, o estresse crônico moderado e imprevisível, vou falar melhor depois, desamparo aprendido, expor o animal a choques inescapáveis, ele aprende que não tem como escapar e mesmo quando tem como escapar ele desiste. E modelos de intervenção precoce, né, de separação materna e cuidado materno. E o que a gente mede? Quais são os desfechos? Então tem vários desfechos que a gente pode medir, né, a aversão social, por exemplo, tem alguns que eu vou mostrar depois que são os testes de nado forçado e suspensão pela cauda, o grooming, que é o comportamento de autolimpeza do roedor, o estado do pelo vai ser afetado por isso, comportamento de fazer ninho, a preferência sacarose, né, uma solução doce, ou PUC, alguma coisa palatável para os animais. Então, a medida de anedonia, que é bem parecido também com o que acontece em humanos com depressão, e ansiedade, tem vários modelos para medir a ansiedade também. Bom, esse aqui é o estresse crônico imprevisível, que surgiu, né, justamente para ter alto valor de fase, ou seja, ser bem parecido com aquilo que acontece em humanos que são expostos a estressores cronicamente, de uma forma variada e imprevisível, é isso que acaba levando a um diagnóstico de depressão. Então, estressores em roedores são variados, pode incluir ou não deprivação de comida, de água, alterações do ciclo claro-escuro, exposição ao odor ou sons, né, do predador, de gato, por exemplo, a inclinação da caixa, molhar a maravilha, trocar a maravilha das caixas onde eles ficam, vários estressores possíveis apresentados de uma forma aleatória, e depois aí a gente tem os testes para medir a consequência disso. Aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui a gente pode ver o estado do pelo. No eixo Y a gente tem o score, quanto mais alto o score, pior é o estado do pelo, então pior é o autocuidado que o animal tem com o seu próprio pelo. Então a gente vê aqui uma piora do estado do pelo conforme a gente progride com o modelo de estresse crônico, e quando inicia o tratamento farmacológico, depois de algumas semanas, a gente tem aqui na linha cinza, no meio, uma melhora desse fenótipo aqui, no caso, né, a fluoxetina que foi utilizada. E aqui a gente vê a mesma coisa para o ganho de peso. Então a gente tem um ganho de peso normal, os camundongos estressados tratados com fluoxetina, mas um ganho de peso abaixo do normal nos camundongos estressados e tratados apenas com veículo.
Bom, esse aqui é um nado forçado, né, de Porsold, que foi publicado em 77. Basicamente é colocar um rato camundongo num cilindro com água e contar o tempo de mobilidade. Então, vocês devem ver esse vídeo aqui. Então, a gente poderia pensar que a gente tem aqui na esquerda um camundongo que, né, não foi tratado com antidepressivo e na direita um camundongo mais ativo que foi tratado com antidepressivo. Então, esse teste ele tem valor preditivo. Se descobriu, né, que animais tratados e agudamente, inclusive com a única administração de antidepressivo, eles ficam menos tempo imóveis, eles tentam escapar por mais tempo. Mas é claro que não, aqui são camundongos normais, inclusive não são camundongos expostos a nenhum estressor. E o problema é que tem vários confundidores, né? Por exemplo, a anfetamina, que é um fármaco estimulante, também vai, né, fazer o animal ficar mais tempo tentando escapar, e aí vai dar um falso positivo nesse teste aqui. E o teste de suspensão pela cauda também é um teste que tem o mesmo princípio. Então, pendura o animal, ele vai tentar escapar, depois ele desiste, e tratado com antidepressivo ele fica mais tempo tentando escapar. E esse aqui é o splash test, que é borrifar uma solução de sacarose no dorso do animal, e como é uma solução doce, por esse motivo, né, o animal vai querer lamber, vai querer consumir essa solução doce, porque é palatável, e também vai querer limpar o próprio pelo, né, e se livrar dessa solução. Então, o tempo, né, que o animal fica nesse comportamento de grooming, de se tentar limpar e consumir essa solução, também pode ser um fenótipo medido e considerado tipo depressivo. Bom, então esse aqui eu falei um pouco dos modelos animais, agora a gente vai direto para a clínica. Então, é importante dizer antes disso que os primeiros antidepressivos que surgiram, eles foram descobertas serendípicas, assim como os antipsicóticos. Então, eles foram descobertos ao acaso, se percebeu que, de repente, esse fármaco pode ter um efeito sobre o humor, e aí, a partir desses primeiros que foram descobertos, depois, vários foram, né, mais do mesmo, foram também lançados no mercado, e muitos com base nesses modelos animais. Tá? Mas eles não foram, nenhum antidepressivo ele foi lançado no mercado sabendo da neurobiologia da depressão, que não se sabe muito bem até hoje, e apesar, né, da teoria monoaminética da depressão, eu não vou entrar em detalhes, e a maioria dos antidepressivos atua justamente no sistema monoaminérgico, não necessariamente é esse, né, a causa da depressão em todos os pacientes. Bom, então a gente tem um monte de antidepressivos no mercado, todos atuam no sistema monoaminérgico, foram descobertos de maneira serendípica e depois mais do mesmo com a ajuda dos modelos animais. E esse artigo aqui de 2013 do British Medical Journal, basicamente mostrando um viés de seleção e de relato nos estudos que são patrocinados pela indústria farmacêutica, são esses estudos, ensaios clínicos, né, que são feitos para botar um fármaco no mercado. E eles basicamente compararam aquilo que foi publicado na literatura versus aquilo que foi submetido ao órgão regulador, o FDA, no caso dos Estados Unidos. Esse caso é um artigo da Suécia. E porque as indústrias são obrigadas, né, a apresentar todos os ensaios clínicos, não apenas aqueles que foram positivos. Mas publicá-las não são obrigadas, então aquilo que vai para a literatura científica tem viés de publicação, isso é bem sabido, e além disso, tem um viés também de relato, né, e do protocolo que é publicado. Então, naquilo que é publicado, a gente vê nesse gráfico aqui, o tamanho do efeito, né, é muito maior do que versus o lado esquerdo do gráfico, aquilo que está no que foi apresentado ao órgão regulador, que o tamanho de efeito é muito menor, porque existe também vários tipos de protocolos para analisar. Então, a intenção por tratar seria a intenção de tratar o correto, e aqui, então, a gente vê a intenção de tratar versus aquilo que foi publicado na literatura. Então, tem esse viés bastante grande, e eles propõem, então, né, que isso seria medicina enviesada em evidências e não baseada em evidências. Depois disso, a gente tem a publicação do Eric Turner, que foi um revisor que atuou para o FDA durante um tempo, saindo no New England em 2008, esse estudo aqui mostrando que somente 31% dos resultados que foram submetidos ao FDA não foram publicados, tá? E aqui tem alguns números, mas eu vou mostrar de maneira mais visual para vocês. Então, aqui a gente tem a versão que foi publicada, né, dos ensaios com antidepressivos. Então, se a gente observar apenas a literatura científica, pegar o PubMed, a gente vai ver um monte de ensaio clínico positivo e apenas 3 que
que deram negativo. Na verdade, não positivo aqui, tá? Tem uma discussão do termo correto, porque pode-se alegar que, na verdade, foi um ensaio que não funcionou e não um fármaco, enfim, é uma discussão. Mas são 3 apenas. Só que, na verdade, o que foi submetido pelo FDA é muito mais ensaios com resultado negativo. Tá? E para alguns casos, a gente tem, inclusive, mais ensaios com resultado negativo do que com resultado positivo, naquilo que foi submetido ao órgão regulador inicialmente. Bom, esse aqui é um resultado mais recente também, né, destrinchando melhor essa questão de viés de publicação e de relato na literatura de antidepressivos. Então, aqui a gente tem 50-50. Então, 50 desses ensaios foram publicados, 50 foram engavetados. Desses 50% que foram publicados, né, e deram negativo, somente metade foi publicado, né? Então 50 dos que deram negativo, somente metade foi publicado. Desses que foram publicados, 10 foram publicados com viés na hora de relatar. Então o que é isso? Né? O que é o viés de relato, de desfecho? Por exemplo, o desfecho primário deu negativo, então foi relatado o desfecho secundário como se ele fosse primário. Por exemplo, isso é um tipo de viés de relato de desfecho que pode ter acontecido nesses 10 aqui. Outros 5 foram relatados, mas com spin, e spin é simplesmente interpretar aquele dado de uma outra maneira que faz parecer como que se aquele ensaio fosse positivo. Na verdade, ele é negativo, então é pegar um desfecho secundário também, né, e dar mais ênfase nisso, e ocultar os outros, enfim, são várias possibilidades para fazer esse spin, que dão 5 com spin, 5 com spin leve, 1 sem o abstract, e na conclusão estava dando a entender que funcionava, então também foi invertido isso. No final das contas, desses 25 que foram publicados, somente 4 realmente estavam publicados com a verdade, né, aquele fármaco não teve um desfecho positivo. Além disso, tem viés de citação. Então, aqueles ensaios com resultado positivo são citados muito mais do que aqueles que mostram que o fármaco não funciona. Tá? Então, tudo isso aí atuando, então vocês imaginam que se vocês consideram que a meta-análise está no topo da pirâmide de evidência, né, a meta-análise é a média dos ensaios clínicos que são publicados, se a gente só considera aquilo que está publicado, essa meta-análise vai estar realmente enviesada, porque ela não está pegando a totalidade de tudo, então essa média já não quer mais dizer nada. Tá? Então, se a média é importante, a média tem que ser do todo e não apenas do que foi publicado. Então, isso é um problema grande. Bom, então eu estou falando dos antidepressivos que já foram, né, que já estão no mercado há muitos anos, e agora eu vou falar um pouco de um antidepressivo novo aí, que surgiu também a partir dessa hipótese glutamatérgica, novamente, da depressão, e novamente a gente está falando de receptor NMDA e de cetamina, que é um antagonista, né, de receptor NMDA, que é usado como modelo animal de esquizofrenia, mas se viu em vários modelos pré-clínicos que ela tem um certo efeito antidepressivo. Aí foi visto em 2001 um estudo piloto que a cetamina tem mesmo efeitos antidepressivos em pacientes, efeitos antidepressivos rápidos. Em 2006 saiu um estudo um pouquinho maior mostrando que em 110 minutos depois de uma injeção intravenosa única, ela melhora os sintomas de depressão. Tá? É uma droga usada em rave, conhecida como Special K. E aí então ela passou a ser investigada por causa desses efeitos rápidos. Aqui uns modelos, né, mais contemporâneos estudando a cetamina depois de que saíram esses ensaios clínicos iniciais, então mostrando aqui que há uma diminuição da arborização dendrítica em alguns neurônios, principalmente no hipocampo, depois de serem submetidos a estresse crônico de 21 dias, e a cetamina, com apenas uma única administração em um dia, ela é capaz de reverter essa diminuição de espinhos dendríticos. Tá? Ao contrário dos antidepressivos, que tanto na clínica quanto nos modelos animais, nesse tipo de teste aqui de modelo, eles levam semanas para fazer efeito. Esse aqui é um modelo mais recente, de 2019, do ano passado, e bem mais tecnológico. Então, aqui a gente consegue ver ao vivo, né, em um animal vivo, esses espinhos dendríticos, numa técnica de microscopia de 2 fótons. Então, a gente consegue ver aqui antes do estresse, depois do estresse e depois de uma injeção única de cetamina. Então, a gente vê que a gente tem alguns espinhos que são perdidos depois do estresse crônico. Então, a gente vê aqui exatamente a localização desses espinhos dendríticos perdidos e a cetamina recuperando os mesmos espinhos dendríticos que foram perdidos
e também fazendo alguns espinhos dendríticos novos, tudo isso com uma única injeção. Então, isso é visto em modelo animal, parece tudo muito promissor. E esse artigo que saiu na Nature em 2016 destrinchou, né, a cetamina, que é uma mistura racêmica, tem o isômero S e o isômero R, destrinchou esses efeitos, observou que a cetamina R, o isômero R, ou arcetamina, é mais potente como antidepressivo, embora o isômero S seja mais potente como antagonista de receptor NMDA. Então, in vitro, o isômero S é mais potente, in vivo, o isômero R é mais potente como antidepressivo. Além disso, se descobriu também nesse trabalho aqui, que é muito legal, que na verdade é um metabólito da cetamina, da L-cetamina, que é responsável pelos efeitos antidepressivos e que na verdade esse metabólito ele atua em receptores AMPA e não em receptores NMDA. Então, receptores NMDA nem sequer seriam necessários para o efeito antidepressivo da cetamina, mas os receptores AMPA sim, eles usaram um antagonista para ver isso. E interessante também é que esse metabólito, ele não tem os efeitos psicóticos que a cetamina tem, e o isômero R também não tem, o isômero S tem. Qual que seria o mais promissor entre isômero S e R para ser desenvolvido pela indústria? Porque cetamina em si, essa mistura racêmica é muito barata, é usado como anestésico, veterinário inclusive, então poderia dar mais lucro como indústria farmacêutica. Qual que seria o melhor candidato? O isômero R. Mas o que foi desenvolvido? O isômero S. Se precipitaram, foram pelo mais potente na ligação com o receptor NMDA, e aí saiu no mercado no ano passado, em 5 de março, nos Estados Unidos, o Spravato, que é cetamina, na forma de um spray nasal. Foi desenvolvido pela Janssen, que é a divisão farmacêutica da Johnson & Johnson. Então, nos Estados Unidos foi aprovada para depressão que não responde a 2 tentativas com antidepressivos, tá? Simplesmente isso, uma depressão resistente ao tratamento, mas não é tão resistente assim, porque teoricamente poderia sustentar potencialização política, antipsicótico, até eletroconvulsoterapia. Bom, o que aconteceu? A evidência fornecida para o FDA tomar essa decisão foram o seguinte: 3 ensaios clínicos de curto prazo, de 4 semanas, em geral é necessário 6 a 8, para os outros antidepressivos foi assim, e o FDA em geral exige 2 ensaios clínicos de curta duração positivos. No caso da cetamina, apenas um foi positivo, outros 2 foram negativos, e eles usaram para compensar um ensaio clínico de descontinuação. Não é o habitual, essa decisão foi muito criticada, foi uma decisão bastante polêmica, e o NICE, que é o órgão, né, que toma decisões do que vai ser incorporado no sistema de saúde do Reino Unido, não recomendou a cetamina. Agora, na semana passada, o NICE dinamarquês, também esse órgão regulatório dinamarquês, também rejeitou a incorporação da cetamina em ambiente hospitalar, porque não há evidência de custo-benefício. Essa injeção intranasal ela tem que ser feita acompanhada, porque pode induzir efeitos psicóticos, dissociativos, e custa $5.000 o tratamento de um mês, tá? Então é realmente algo caríssimo, que foi aprovado sem evidência suficiente pelo FDA, tem várias críticas, aqui estão algumas referências de quem quiser saber mais. Uma das críticas também é que foi minimizado, né, os efeitos adversos, inclusive tem alguns casos de suicídio no braço da cetamina, dano à bexiga e outros, tá? Então realmente bem preocupante, o custo-benefício parece bem longe de ser realidade. Bom, a gente ainda não sabe se a cetamina é uma cloroquina ou não, mas certamente não é o que a capa da Veja em 2012 dizia que seria, né, que é a cura da depressão. Então a gente já sabe que não é bem assim, mas a gente precisa de mais alguns estudos. Bom, e agora a parte final, tá, que são os 9 círculos do inferno científico. Então, na verdade, né, essa parte passada eu falei, né, do Vale da Morte, ao contrário, porque talvez alguns desses antidepressivos deveriam ter mesmo ficado no Vale da Morte. A gente sabe que isso é verdade para pelo menos alguns deles. E mesmo para aqueles que existe evidência de que funciona, o tamanho do efeito é muito pequeno, e o benefício é mais clinicamente relevante para depressão grave, não tanto para depressão leve a moderada. Bom, essa aqui é uma peça que saiu na Science em 2013 e fala de de quando um pesquisador alemão, Ulrich, com um sobrenome impronunciável, estava revisando um artigo, revisor de uma revista, um modelo de
acidente vascular encefálico, 10 camundongos foram tratados com a terapia que estava sendo testada, 10 foram para o grupo placebo. Só que nos dados finais estavam faltando 3 camundongos no grupo tratado com a droga que estava sendo testada. E ele disse para o editor, olha, eu não posso analisar esse artigo aqui, não tem como eu tomar qualquer decisão, interpretar sem saber onde foram parar esses 3 camundongos. Escreveu para o editor, silêncio durante muito tempo, e aí depois veio a resposta. Esses 3 camundongos, eles tinham morrido. Tá? E qual que é a conclusão? Bom, o fármaco que está sendo testado, ele não é benéfico, ele é maléfico, e isso muda completamente a interpretação. Mas o que essa matéria deixa muito claro é que isso não é exatamente fraude, não é falsificação, é apenas uma cultura que faz parte, na verdade, da academia, tá? Que é tirar os animais por diversas razões, sem explicar porquê. Então faz parte, remover outliers, né, outliers criativos, isso faz parte, é um hábito ruim, tá? Que acontece principalmente na ciência pré-clínica, mas não quer dizer que na clínica não funciona, apesar de que nos ensaios clínicos eles têm que ser pré-registrados numa plataforma que fica disponível, então isso é mais controlado nos ensaios clínicos bem conduzidos, mas tem um certo Didier Raoult por aí, na França, que foi responsável pela polêmica toda inicial com a cloroquina, com a hidroxicloroquina no caso, que também fez a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, tirar camundongo, ele tirou alguns pacientes que estavam no braço da hidroxicloroquina, que morreram ou foram por UTI, tá? Então, cuidado e atenção quanto a isso. Uma outra questão que também é abordada nessa peça aqui é a questão de randomização e de cegamento. Então, randomização em ensaios clínicos, em geral, é um procedimento que é bem cuidadoso e muitas vezes a randomização em ensaio pré-clínico é botar a mão na caixa de camundongo, pegar o primeiro que vem, o segundo que vem. É claro que isso não é a randomização verdadeira. Então, tem essas questões também, né, de fazer direito esses processos de randomização, que é um pressuposto importante para testar uma hipótese depois. E cegamento a gente já fala em seguida. E aqui também esse outro pesquisador aqui, Malcolm McLeod, escocês, ele fala que ele analisou, né, de 374 fármacos que em modelos animais mostraram que eles têm algum benefício em modelo de acidente vascular encefálico, 97 foram testados em humano. Apenas um funcionou. Apenas um. Então isso é um outro número aí do tamanho do Vale da Morte. Ele mesmo, né, esse pesquisador, ele analisou a literatura publicada sobre esse fármaco NXY059, que é um fármaco experimental da AstraZeneca, que estava sendo testado para acidente vascular encefálico. E aí ele dividiu, classificou esses ensaios publicados entre aqueles que tinham randomização e aqueles que não relatavam randomização, aqueles que relatavam cegamentos que não relatavam cegamento. E o que ele observou, não surpreendentemente, é que os ensaios que não fizeram a randomização adequada dos sujeitos, eles tinham um tamanho efeito muito maior relatado, né, uma eficácia muito maior do que aqueles que tiveram a randomização adequada, né, porque é bem significativo aqui. E a mesma coisa para o cegamento. Então, quando se sabe exatamente qual que é o animal que recebeu o fármaco, qual que é o animal que está no controle, os resultados são bastante diferentes, tá? Porque existem vieses cognitivos aí em jogo que devem ser controlados e flutuações, né, vieses de confusão que devem ser controlados com a randomização. E esse aqui é um experimento bem ilustrativo dessa questão de cegamento, tá? Então, um grupo de estudantes de psicologia, eles, né, foram propostos a fazer um experimento na aula de psicologia, então eles tinham que basicamente replicar algo, né, a instrução foi replicar algo que é já bem conhecido na literatura, ver se ia replicar. Então, eles têm uma linhagem de camundongos ou ratos, acho que eram ratos, né, ratos inteligentes nesse labirinto aqui, nesse maze, que eles têm que aprender a ir para o braço escuro e ganhar uma recompensa, uma comida. Então, tem uns ratos que são inteligentes, eles têm um bom desempenho, boa performance, eles foram procriados entre si, né, reproduzidos entre si. Isso gerou uma linhagem de ratos inteligentes e uma linhagem de ratos burros. Então, os alunos, né, de psicologia, eles fizeram esse experimento, alguns nas duplas receberam os burros, outros os ratos inteligentes, e eles conseguiram ver muito bem essa diferença aqui de desempenho entre os ratos burros e os inteligentes. Os inteligentes tinham mais acertos e eles eram mais rápidos em aprender. A única coisa aqui que, na verdade, não tinha rato inteligente e burro, eram todos ratos iguais, né, do biotério. A única diferença foi exatamente o que foi informado para o experimentador. Então, o experimentador que achava que estava trabalhando com ratos inteligentes
os ratos tiveram uma performance melhor que os ratos dos experimentadores que achavam que estavam trabalhando com ratos burros, o que mostra aqui a importância do treinamento, tá? Então, é o viés do experimentador na performance do animal de laboratório. Aqui um outro dado, né, do tamanho desse Vale da Morte. Tá? Então, foram testados 100 fármacos no modelo bem estabelecido de esclerose lateral amiotrófica. Tá? E esse instituto aqui, né, para desenvolvimento de terapias para esclerose lateral amiotrófica, testou esses 100 fármacos e o que eles observaram é que absolutamente nenhum foi benéfico nos experimentos que eles reproduziram. Nenhum. Inclusive o riluzole, que é aprovado na clínica para esclerose lateral amiotrófica, não funcionou em aumentar a sobrevida, tá, dos animais. E nesse caso aqui, uma das possíveis explicações é que para conseguir detectar uma diferença de sobrevida nesse modelo, tu precisa de um N muito grande, e o que se sabe é que a literatura, e aqui é principalmente na neurociência, ela tem poder baixo. Tá? Então, o número de animais necessários, em geral, não é cumprido nos estudos. Então, para ilustrar, considerando aquilo que se sabe sobre o desempenho de machos e fêmeas em 2 testes bem utilizados, que são o Water Maze e o Radial Maze, que são labirintos que medem memória e aprendizado. Considerando que se sabe sobre desempenho de machos e fêmeas, é um pouco diferente, mas não é tanto assim. Para detectar esse tamanho de efeito, seria necessário 134 animais com 80% de poder, que seria o mínimo, né, aceitável, para o Water Maze e 68 para o Radial Maze. Qual que é o N típico encontrado nos estudos da literatura? 22 e 24. Tá? Isso seria apenas suficiente para detectar uma diferença gigantesca entre machos e fêmeas, o que não é algo realmente, né, verdadeiro. Então aqui a gente vê a distribuição de N, tá? A maioria fica abaixo de 50%, e aqui a gente vê aqui um pico entre 0 a 10, mas é uma distribuição bimodal, tem alguns... O que está acima de 80% de poder, na verdade, está acima de 90%, mas são uma porcentagem muito baixa. Bom, então a gente falou de randomização, segmento, critérios de exclusão, inclusão, pseudo-replicação, tamanho amostral. E tem outras questões também de estatística, né, que são chamadas de p-hacking, HARC, double dip. Então, p-hack é o seguinte: jujubas causam MAC, bom, testa, não funcionou. E se a gente estudar jujubas vermelhas, amarelas, azuis, rosas, todas as cores de jujubas do mundo. Bom, se a gente tentar 20 cores de jujubas diferentes, em geral, como a gente usa P menor que 0,05, uma das jujubas de 20 vai dar um resultado significativo, mesmo que esse efeito não exista, tá? E aí é publicado jujubas verdes causam MAC, sendo que essa nunca foi hipótese, a priori não foi um teste confirmatório. Harking é hipotetizado depois de conhecer os resultados, então é tirar para tudo que é lado e depois desenhar o alvo, como está ilustrando essa figura aqui. Tá? Um estudo que é exploratório, que testa tudo que é variável e depois foca naquilo que deu certo, naquilo que funcionou. E essa confusão, né, entre o que é exploratório e confirmatório. Então também são outros hábitos que prejudicam, né, a veracidade da literatura. E aí a gente tem de um lado as boas práticas em ciência, um extremo, do outro lado, um outro extremo, a má conduta. Obviamente que a maioria dos trabalhos está nessa área cinza, por uma questão apenas de probabilidade, né? Então é o que a gente chama de práticas de pesquisa questionáveis. Então, distribuição normal, a maioria está aqui no meio, a minoria boas práticas em ciência, que é a integridade científica, né, dados abertos, pré-registro, randomização, segmento. E também, por outro lado, né, que bom, a minoria também é caso de uma conduta, de plágio, fabricação e falsificação. A maioria está nisso aí de viés consciente, inconsciente, tem a ver também com, né, a formação, né, então essas questões aqui todas de descuido que a gente comentou. Qual que é a prevalência disso? Bom, tem uma pesquisa que perguntou para os que foram entrevistados quantos admitem, né, praticar práticas de pesquisa questionáveis. 33% admitiu e apenas 2% admitiu uma conduta. Por outro lado, o colega, os outros, 72% de práticas de pesquisa questionáveis e 14% de má conduta. Então, ou tem um viés de seleção aqui, quem participou da pesquisa realmente está mais pro lado de boas práticas e são pessoas mais íntegras, ou tem um viés aqui de julgamento, que é sempre mais fácil apontar pro vizinho do que olhar para as suas próprias atitudes, né?
Bom, e essa zona cinzenta aí também a gente poderia chamar, né, dos 9 círculos do inferno científico, como foi proposto nessa publicação aqui em 2012. Então, por isso que esse tomo todo aqui da apresentação final tem esse nome, né, que é uma alusão ao inferno de Dante Alighieri. A gente tem aqui o primeiro estágio, que seria o limbo, que na verdade é onde estão as pessoas que não são pecadores de fato, não cometeram práticas científicas questionáveis, mas fizeram vista grossa, aceitaram o paper de quem não foi exatamente, né, íntegro, ou concederam a verba de pesquisa para alguém que, né, não foi completamente transparente. Então são as pessoas que fizeram vista grossa, não são exatamente pecadores, mas vão ficar na eternidade nessa montanha infértil aqui, observando a carnificina embaixo. E o que a gente tem embaixo são vários estágios de exagerar os resultados, né, escolher a história que vai contar depois, fazer né, pescar o valor de P, outliers criativos, plágio, não publicar os resultados, deletar os resultados, contribuir para esse viés de publicação parcial e, por fim, ali no inferno mesmo, no último círculo, invenção de dados ou, né, fabricação falsa de dados. Mas o ponto principal aqui é que todo mundo é pecador, tá? Tem alguns poucos ilustres que vão pro paraíso, tá? A maioria de nós, em algum momento, passou por isso aqui, tá? Então deveria estar em algum desses círculos aqui do inferno científico. Bom, a gente sabe que o processo de divisão pelos pares, ele não é suficiente para garantir a qualidade do que é publicado, e por isso a gente tem tantos problemas, tá? Então a gente sabe com evidência que a revisão pelos pares não melhora a qualidade dos artigos publicados, não previne a publicação de artigos com falhas e principalmente com fraude, porque não foi feito para detectar fraude, né, como a gente teve exemplos recentes aí da literatura de Covid, e não torna, no final das contas, assim, a literatura científica mais contínua na hora de relatar o que foi feito, né? Então, isso não funciona, a gente tem muito que melhorar para, enfim, tem que fazer. Dito isso, é importante fazer, né, esse check, esse controle de qualidade do que está publicado. Tem algumas iniciativas, principalmente na área do câncer, da psicologia, das ciências sociais, e tem uma iniciativa brasileira de reprodutibilidade que vai focar na ciência biomédica produzida no Brasil. Tem alguns braços aqui, por exemplo, em tentar reproduzir alguns experimentos publicados com o PlusMade, que é um teste clássico para avaliar a ansiedade, né, um rato camundongo, financiada pelo Instituto Serra Pereira, e eu participo como colaboradora, né, na reprodução de alguns desses experimentos. Provavelmente ano que vem vai começar os experimentos em si. É um projeto bem legal. Mas, assim, eu não sou tão cética assim, para piorar as coisas, né, a gente também não coloca um peixe no divã, mas o zebrafish, que é o peixe zebra, ele tem surgido como um organismo modelo também na neurociências, porque tem vários ovos conservados, farmacologia e fisiologia conservada. E me pediram para falar um pouco, né, do laboratório, então só vou citar esse trabalho aqui que a gente publicou recentemente como pré-print, também contribuindo com a ciência aberta. A gente testou os efeitos do MK801, que é um antagonista MDA, e da anfetamina, que é prova dopaminérgico, no zebrafish, para saber como que ele responde. Então a ideia aqui é que se a gente focar naquilo que acontece no peixe zebra, acontece no camundongo, a gente talvez tenha mais chance de estar focando num fenótipo que seja mais conservado e que também vai acontecer, vai ter mais translatabilidade para o ser humano depois, porque a gente está talvez fugindo do viés que seja específico de roedor, né, uma característica específica da espécie. E o que a gente viu é que o MK801 ele funciona melhor, ele já é um modelo melhor em camundongos, e no zebrafish também a gente viu isso, tá? Esse é o trabalho da Radarani. Bom, tá, esse então é o último slide, não sei como é que eu estou no tempo, talvez eu tenha passado um pouco, mas para não ficar tão dark, tá? E o que eu tenho que dizer, eu não vou conseguir reverter isso com um slide, eu acho, mas a gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho, tá? Tem muita coisa boa e muita inovação surgindo. A gente tem, por exemplo, técnicas mais modernas de optogenética, a gente consegue manipular neurônios específicos no cérebro, diferente de usar um fármaco que vai modular todas as sinapses de uma maneira indiscriminada. É claro que isso requer infraestrutura, requer dinheiro, e, infelizmente, e agora vou ter que ser pessimista de novo,
o Brasil não vai liderar isso, a gente está com uns problemas internos no momento, a gente tem o nosso próprio Vale da Morte aqui no país. Mas enfim, fora isso, tem muita coisa que a gente pode, que os modelos animais podem ser úteis, tá? A gente tem esses fatores ambientais, o estresse, que podem levar, que estão associados a várias condições psiquiátricas, tá? Autismo, esquizofrenia, bipolar, depressão, ansiedade, tá tudo interligado, tem um grande overlap de fatores de predisposição ambientais e genéticos, e o timing disso talvez defina o que vai, né, para qual lado, qual vai ser a trajetória. Então a gente pode usar modelos para isso, para investigar também quais são os fatores de proteção que diferenciam um animal que é resiliente daquele que é suscetível. Obviamente é muito mais fácil a gente enxergar dentro do cérebro de um animal do que de um ser humano. E bom, no final das contas, para terminar, a gente não precisa de um modelo animal que seja 100%, né, traduzível, translatável. 80% talvez seja suficiente, aqui o importante não é o número, mas talvez a gente possa se contentar com good enough e focar naquilo que realmente pode trazer algum benefício para os pacientes e, obviamente, focar naquilo que a gente precisa consertar, tanto na ciência pré-clínica como na clínica e no controle também dos órgãos regulatórios. Enfim, a gente tem trabalho a fazer, mas também tem muitas perspectivas pela frente. Bom, é isso, eu agradeço ao grupo, meu pequeno grupo Psycholab, ao colaborador Lapcom e meus contatos. E é isso. É um bom tom disponível para perguntas. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Nós temos algumas perguntas, então. Pelo tempo, nós selecionamos algumas. A primeira pergunta é possível que no futuro se faça o rastreio da esquizofrenia a partir de população com maior suscetibilidade genética ou herdada e a partir disso, no caso, conseguir medicar a doença antes do primeiro surto psicótico? E aproveitando essa pergunta, eu vou encaixar uma outra que é parecida. Se existe algum biomarcador sendo estudado para diagnóstico precoce? Tá, é legal, as perguntas realmente estão relacionadas. Então, sim, tem como, tá? Tem critérios clínicos somente para diagnosticar pessoas em alto risco. Então, é o que a gente chama, né, de prodrome, aquilo que acontece antes do primeiro surto. Então, as pessoas que vão ter um surto psicótico, se a gente olhar para trás, a gente vai conseguir também já reparar em algumas questões de comportamento normal, isolamento social, déficits cognitivos, psicose mais branda, né, algumas crenças bizarras. O DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, já inclui como anexo, na última versão, a síndrome de psicose atenuada, justamente para ter um critério, né, de inclusão para essas pessoas com alto risco de desenvolver esquizofrenia. Então, tem os critérios clínicos, tá? Tem outros além desse do DSM-5. O problema é que com esses critérios clínicos, mais ou menos 30% converte a esquizofrenia. Então, tem 70% de pessoas que não vão desenvolver esquizofrenia, mas se enquadram nesses critérios. Então, a gente não poderia, por exemplo, tratar com antipsicótico precocemente, porque eles têm vários efeitos adversos, e a gente estaria tratando 70% de pessoas que não precisariam receber antipsicótico. Então, é um problema. Por outro lado, eles vão talvez desenvolver depressão, ansiedade, então alguma coisa eles vão ter, então eles merecem um tratamento especial, merecem no mínimo ser acompanhados, merecem no mínimo psicoterapia. Então, esse tipo de suporte, né, psicológico, psicossocial, seria o ideal e não tem efeito adverso. Num país como o nosso, é complicado, tem países que estão mais adiantados em relação a isso, como na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, e tem alguns programas, né, pontuais nos Estados Unidos também. Mas a gente, né, no Brasil, teria muita dificuldade de oferecer esse tipo de suporte. Então, número 1, a gente tem como rastrear, mas não teria como tratar. Nem com fármacos, nem com suporte psicossocial, porque isso é um pouco inviável. Talvez algumas outras opções farmacológicas que ainda não são antipsicóticos e que ainda podem ser descobertas, sim, isso é algo promissor. Tem alguns estudos com ômega 3, com óleo de peixe, que foram bem promissores no início, mas bem promissores. Agora, nos estudos mais recentes não mostraram resultados tão legais, talvez porque a taxa de resposta ao placebo foi bastante alta, de todo o suporte psicossocial para os dois grupos, então isso pode explicar.
E tem também scores genéticos que poderiam ser utilizados em conjunção com o clínico para conseguir filtrar melhor quem são essas pessoas. Então, tem o que a gente chama de score poligênico, score de risco poligênico. A gente conhece, pelo menos na esquizofrenia, mais de 108 regiões genômicas que estão associadas com esquizofrenia, mas, em geral, o tamanho de efeito é baixo, então todo mundo tem, pelo menos algum talvez, não quer dizer que vai ter, então teria que, né, juntar vários fatores para ter realmente isso, mas tem esse score poligênico que junta um monte de gene. Risco na família também, né, é algo que pode ser levado em conta. E em relação ao biomarcador, tem alguns trabalhos, tem alguns muito legais com sangue, que seria o mais fácil, né, sangue periférico, que vê um painel de biomarcadores principalmente relacionados à inflamação e que consegue diferenciar esquizofrenia de outros transtornos, porque quase todo transtorno tem relação com a neuroinflamação também, e aí vai ter marcadores inflamatórios alterados. Então, tem alguns trabalhos nisso, mas nada que possa ser aplicado em curto prazo de maneira, né, populacional. Então, ainda a gente precisa desenvolver isso melhor. E tem, óbvio, do exame de neuroimagem que mostra o shrink da substância cinzenta, né, vai diminuindo a substância cinzenta naqueles que vão converter e não naqueles que não vão converter, por mais que os dois se enquadrem em risco. Então, tem como a gente, sim, conseguir detectar essas pessoas. Hoje, a gente ainda não saberia muito bem como tratar, fora essa questão do suporte psicossocial. Certo. Mais uma pergunta, então. Quais as evidências da cetanina a longo prazo? É uma ótima pergunta, porque os estudos que foram submetidos para provar a cetamina foram de curto prazo. Não tem estudo com mais de 4 semanas, é uma grande incógnita, é uma das grandes preocupações, qual é o efeito a longo prazo disso, de um fármaco que, inclusive, custa $5.000 por mês, no caso da acetamina. A acetamina não está aprovada por isso, ela é usada off-label, tem um monte de clínica, e aí tem, enfim, clínicas, né, duvidosas, e tem outras que tem mais cuidado. Tem esses danos da bexiga, tá? E tem alguns casos de suicídio no braço de cetamina, nesses estudos de curto prazo. Então, a gente não sabe exatamente se é segura a longo prazo. Tem esses sintomas tipo, né, psicóticos. Será que tem risco de desenvolver o quadro de esquizofrenia? Não, ninguém sabe. É risco de dependência? Talvez sim, é uma droga de abuso. É algo realmente, uma incógnita muito grande, e é uma das grandes críticas de quem era contra essa aprovação nos Estados Unidos. Bem preocupante isso, não se sabe. Certo. Muito obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para o Felipe agora. Muito bem, então. Acho que a gente teve uma aula muito boa contigo, Ana. Foi uma aula extremamente densa, com realmente muitas informações, que já era mais ou menos como a gente esperava que seria. Foi talvez uma aula um pouco pesada em alguns aspectos, mas eu acho que a mensagem final dela é de muito mais incentivo e de dedicação, assim, a como dedicar a ciência, sobretudo nessa área de neurociências, né? Acho que foi uma muito rica para todos nós aqui, interessados ou não na área, assim. Então, eu acho que todo mundo que participou sai com uma mensagem desafiadora, né, nesse sentido. E acho que a gente, em nome da Liga, eu posso agradecer muito a tua presença, o tempo dedicado. Esperamos daqui a um tempo a gente poder repetir, né, essa dose. Agradeço também a presença de todos que ficaram aqui com a gente, e a gente também já pode aproveitar para dizer que a nossa próxima aula da Liga, daqui 3 semanas, vai ser com o Jonas, né, o professor Jonas, da genética. Vai ser uma aula sobre neurogenética. A gente ainda está afunilando exatamente o tema, assim. Mas vai ser uma aula bem legal, e todo mundo está já convidado para participar dela. Então, novamente, em nome da Liga e de todos